Olha aí, pessoal, parece que o Lula tá mais uma vez tentando enfiar o Guido Mantega em alguma empresa, aí num cargo de presidência, de chefia de alguma empresa, porque realmente o cara não desiste, né? Depois de muito tentar emplacar o nome do Guido Mantega lá na Vale, algo que foi terrivelmente recebido pelo mercado financeiro, é claro, e pela própria Vale, né, pelo conselho dela e tudo mais, parece que o Lula arranjou um outro lugar para colocar o seu favorito aí para essas vagas, né, o senhor Guido Mantega, que seria, no caso, a Braskem, sim, a Braskem lá, daquele afundamento lá e tudo mais que a gente acompanhou nos últimos meses aí, né. Pois é, parece aqui que vai ter, de fato, uma nova eleição para a presidência dessa empresa aqui, e o Guido Mantega está sendo bastante cotado para ser indicado para essa vaga. E aí fica a grande pergunta, né, que a gente faz. Mas afinal de contas, né, por que o Guido Mantega? Por que o governo tanto quer colocar esse cara em algum lugar, né? Esse esforço todo aí feito pelo Lula me soa bastante estranho. Vamos conversar sobre esse tema então? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho para ter acesso antecipado a esses vídeos, a vídeos exclusivos, e aí você pode colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho para que eu continue fazendo um trabalho aqui no YouTube e faça-o cada vez melhor, né? Mas então, qual que é a bronca aqui a respeito da Braskem, né? O mandato de todos os conselheiros ali vai ter um giro por agora aí, né, que é no final de abril, e também ali em 26 de abril vai ser feita aí a eleição dos novos conselheiros e tudo mais, e a ideia, portanto, é, nesse meio tempo, enfiar o nome do Guido Mantega nessa história. Porque qual que é o problema ali, entre aspas, né, problema, entre aspas, por parte do governo aí, né? A Petrobras que seria responsável... Por que a Petrobras é responsável por indicar o nome do Guido Mantega, né? Olha como a coisa está terceirizada. A Braskem, ela é uma empresa aí privada, né? Supostamente age como uma empresa privada. Só que ela tem ali um board, tem um conselho de administração que tem 11 vagas, sendo 4 delas aqui da Petrobras, né? Então aí começa a intervenção por parte do governo, né? E aí esse ponto é muito interessante a respeito da Braskem, que o pessoal fingiu não saber, o pessoal esqueceu da grande mídia, né? A questão da Braskem, de quem controla a Braskem, mas a internet não deixou essa informação passar batida, né? Porque realmente a Braskem teve uma multa lá por conta daquele afundamento do solo em Maceió, que foi de 40 mil reais, né? E aí você me pergunta por que diabos deram uma multa de 40 mil reais por uma situação daquela que causou um transtorno terrível para as pessoas. Isso aqui não paga nenhuma casa que desabou, né? Mas, então, é uma multa que chega a ser ridícula, de tão baixa. E aí fica a pergunta, né? Por que 40 mil reais? Tem gente aí que xinga um juiz careca e tem uma multa muito maior do que isso aqui, né? Por que uma empresa que causou esse problema todo lá em Maceió tem uma pena tão branda assim, né? E aí tem a explicação do pessoal aqui para isso e tudo mais. Só que quando essa história do afundamento lá do solo em Maceió começou a vir à tona, o pessoal falou Braskem, a Braskem, tudo mais, problema da privatização e etc. Quando na verdade esqueceram de mencionar um detalhe muito importante, que era quem controlava essa empresa, né? Quem tinha a maior parte das ações, portanto a maior parte das cadeiras lá no conselho de administração da Braskem, né? Qual não foi a surpresa de todos quando essa informação veio à tona? Uma parte dela é controlada pela Petrobras e outra parte é controlada pela Novo Honor, que se você está acompanhando os meus vídeos de hoje, você sabe que é a antiga Odebrecht. Então, sim, né? Petrobras e Odebrecht juntas controlando uma empresa aí, a Braskem, que, portanto, está longe de ser uma empresa plenamente privada, né, meu amigo? Você tem uma estatal no controle e uma empreiteira que sempre viveu numa simbiose com o Estado. É claro que a Braskem é diretamente controlada pelo Estado aí, por conta dessas influências aí, ou indiretamente, como você preferir, mas é o Estado, é o governo brasileiro que manda nessa empresa, e isso explica muito o motivo aqui pelo qual essa empresa teve uma punição tão branda assim, né? Tá sendo alvo de CPI lá no Senado, foi autuada 11 vezes pela Agência Nacional de Mineração, uma coisa absurda, né? Então,
O ponto aqui é o seguinte, a Petrobras tem 4 cadeiras ali no conselho de administração da Braskem. Imagino que a Odebrecht tenha algo perto disso também, mas juntas elas têm maioria para eleger quem elas quiserem para o comando da empresa aí, né? Então, essas nomeações aqui supostamente já foram fechadas, né, as nomeações para que se concorra à presidência da Braskem. Então, o Guido Mantega, em tese, não poderia entrar nas próximas eleições aí, né? Só que parece, ou a gente sabe muito bem, que o Lula quer acomodar o Guido Mantega no conselho dessa empresa aí, e isso eventualmente poderia causar mudanças de fato, né? Por quê? Qual que é o ponto aqui? Até o dia 26 de março, o mandato de todos os 4 conselheiros aqui da Petrobras vai chegar ao fim, né? Em abril chega ao fim esse mandato. Até o dia 26 de março tem que ser enviados os novos nomes aí, antes da Assembleia Geral, um mês antes da Assembleia Geral, na qual os novos conselheiros aí vão ser empossados. Então, ou seja, né, isso acaba deixando a Petrobras com pouco tempo para indicar o Guido Mantega, mas dá para fazer isso aí com certeza, né? O pessoal aqui coloca do Poder 360 dizendo que é pouco provável que o Guido Mantega se torne conselheiro da Braskem em abril, mas sei lá, meu amigo, né? A verdade é o seguinte, que a Novonor tem direito de indicar aqui 7 nomes no conselho dessa Braskem também, né? Com um detalhe aqui importante, né? Que a nomeação do Guido Mantega pode acabar vindo da Novonor, da antiga Odebrecht, né? Não vindo diretamente da Petrobras, até, né, parar para pensar do ponto de vista estratégico, até para disfarçar um pouco a coisa, para não ficar uma interferência tão gritante assim, né? Depois de tudo, o que o Lula fez lá com a Vale, ficaria muito feio para ele interferir mandando a Petrobras colocar o Guido Mantega para participar disso aí. Se for uma decisão de uma empresa privada, como é a Novonor, então ninguém vai questionar, né? A empresa privada lida com os negócios dela como ela bem entender, não é verdade, né? E aí, qual tipo de acordo que vai rolar para se chegar na indicação do Guido Mantega? Bem, a gente não sabe aí, né? O pessoal aqui do Poder 360 diz que o governo não controla a Novonor como a Petrobras, né? O pessoal acho que estava em coma nos últimos 20 anos da política brasileira. Só pode, né? Então, aqui parece que para que o governo consiga acomodar o Guido Mantega, eles têm que agir rapidamente aí, né? Então, se o Lula exigir a nomeação do Guido Mantega, é claro que o Jean Paul Prates vai ceder e vai colocar ele como conselheiro, sem dúvidas, né? Então, é porque o Jean Paul Prates não vai peitar o Lula nesse momento. Eu até fiz um vídeo recente aqui no canal a respeito de um tweet que o presidente da Petrobras fez, babando o ovo do Lula e dando uma banana para o mercado financeiro, uma coisa grotesca para um presidente de uma empresa com ações listadas na bolsa fazer, né? Mas aqui nesse cenário, eu acho mais provável, caso aconteça mesmo, o nome do Guido Mantega ser indicado pela Novonor, justamente para a coisa não ficar tão feia e para não colocar o nome da Petrobras de novo num rolo aí, depois dela ter perdido um tanto de valor de mercado por conta de interferências diretas do Lula, né? Mas aí o pessoal do antagonista traz essa pergunta aí, né? Esse esforço, por que que o Guido Mantega, por que que o Lula quer tanto que o Guido Mantega ocupe algum cargo aí, né? Eles dizem aqui que enquanto o Lula estiver na presidência da República, o Mantega não vai sumir tão cedo aí, né? E eles repercutem a questão da Braskem também, a indicação do Mantega para o conselho da Braskem. Indicar ele para o conselho é abrir o caminho para ele ser presidente da companhia. Aí a ideia é justamente essa, né? Não está sendo rebaixado aí de presidente da Vale para conselheiro da Braskem, porque seria pouco, né? É o caminho para ele chegar na presidência, esse é o ponto aí, né? E, de fato, de acordo com o que a Folha de São Paulo informou, o Guido Mantega esteve no dia 13 lá no Palácio do Planalto para conversar aí com o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, né, sobre o seu futuro. Falar, e aí, o que vai ter para mim, para onde que eu vou agora, o que eu vou fazer, né? E o Rui Costa já tinha dado uma indicação aí de que o governo deve, de fato, fazer alguma coisa para o Guido Mantega, já tinha anunciado umas mudanças nos conselhos aí, então meio que já dava para saber que o Mantega seria encaixado em algo desse sentido aí, né? E aí fica a grande questão realmente, por quê? Por que que o governo está fazendo tanto esforço pelo
Guido Mantega, né? Então o pessoal coloca aqui a respeito da persona desse sujeito aí, que é o responsável pela nova matriz econômica que faliu o Brasil na época do governo Dilma, mas ele foi colocado como ministro da Fazenda na época do Lula, importante frisar, né? E aí essa insistência do Lula supostamente seria justificada por uma impressão que se tem de que o Guido Mantega foi injustiçado e ficou estigmatizado aí por conta da crise econômica lá na época do governo da Dilma Rousseff, né? Então, o pessoal aqui do antagonista coloca que são vários os culpados pela crise, né? A própria Dilma, o Guido Mantega, sem dúvidas, e o próprio Lula que colocou a Dilma lá no poder então, né? Mas eu acho que isso aqui é pouco, meu amigo. Tem muita gente que se sente injustiçada aí, que é amigo do Lula, que é da base do Lula, e muita gente que realmente se acha traída até pelo Lula, e que o Lula não fez nada por esse pessoal. Mas por que o Guido Mantega? O cara tá sumido tem anos da política, né? Desapareceu, eclipsou completamente, de vez em quando dava uma ou outra entrevista. É claro que quando o Lula voltou à presidência da República, o Guido Mantega começou a aparecer bastante na mídia e tudo mais, ganhando espaço para opinar de economia. Sabe-se lá por qual motivo o cara faliu o Brasil, mas eu acho que tem caroço nesse angu. Não é possível ser só essa questão de ter sido injustiçado. Eu acho que o Guido Mantega sabe de alguma coisa, tem alguma carta na manga e está pressionando o Lula, e por isso que o Lula está pressionando tanto as estatais aí para interferirem em outras empresas, ou mesmo agindo de forma assim completamente imoral, como ele fez lá com a Vale, por exemplo, para encaixar o Guido Mantega em algum lugar, porque eu acho que esse cara sabe muito e tem muita informação para trazer à tona caso as vontades dele não sejam atendidas, né? Para mim, é a única explicação viável para essa situação toda. Mas aí, qual é a sua opinião a respeito desse caso? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.